Ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos aqui da Casa Firjan, e apresento esse videocast ao lado do José Luiz Alqueres, que é presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e também o curador do Pensa Rio. Bom, depois de reunir durante 3 anos especialistas, pensadores e gestores públicos em debates sobre novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio, agora em 2024, o Pensa Rio vai ouvir as contribuições de executivos e empresários para falar sobre qual é o papel das empresas da sociedade. E hoje a gente recebe aqui com muita alegria a nossa convidada Ana Silvia Matti, que é conselheira de administração de empresas como Eletrobras, Norte Energia e também da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. A Ana ainda é especialista em governança e RH, possui uma vasta experiência na condução de mentorias executivas e também é uma incentivadora assídua da pauta ESG, especialmente nos temas diversidade, inclusão e equidade. Com a gente, a Ana fala sobre como novas dinâmicas nas relações de trabalho impactam as empresas e, claro, a sociedade. Para a gente dar início a esse debate, como de costume, eu passo a palavra para você, Alqueres. Muito obrigado, Nathani. Uma enorme alegria ter a Ana Silvia Matti aqui, a quem, além de eu conhecer todo o trabalho que ela tem feito nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, eu tive o prazer de trabalhar com ela na mesma diretoria. E, em conjunto, podemos realizar um trabalho que eu me orgulho muito, especialmente pelas conquistas da área da Ana Silvia. Um trabalho dentro de uma empresa de eletricidade, que eu era o presidente e que ela era a diretora de gente. Então, eu tenho mais orgulho das realizações no campo das pessoas, no campo da governança, no campo da diversidade e no campo genérico da humanização da empresa, do que das conquistas técnicas e operacionais que foram maravilhosas. A empresa nunca teve tanto lucro, a empresa nunca deu tanto dividendo para os acionistas, nunca as ações se valorizaram tanto em tão curto espaço de tempo. Mas orgulho mesmo é que isso foi feito com um profundo respeito ao trabalhador, ao dirigente, ao superintendente, fazendo que cada um deles encontrasse na vivência empresarial uma razão de dar significado às suas vidas. E a Ana Silvia, nisso, foi, a maestrina desse trabalho frente àquelas 12 mil pessoas, trabalhadores diretos ou indiretos, terceirizados, que a empresa possuía na ocasião. O que é uma amostra bem significativa. A empresa opera no Rio de Janeiro, num contexto complicado. No Brasil, desde 1930, nós temos uma legislação trabalhista. Essa legislação trabalhista, que vai fazer 100 anos agora, foi muito modificada em anos recentes, mas pode-se dizer que ela assegurou um papel no governo quase que continuamente para governos populistas e trabalhistas. Por quê? Porque representando o segmento popular e o segmento do trabalho, a maior parte da população brasileira, ela foi muito grata a ter recebido esses benefícios que antes não tinham. Objetivamente, a jornada de trabalho, o salário mínimo, todas essas coisas que são pagas pelas empresas, que o empresário se queixa com razão, eu deveria ser mais reconhecido, eu dou empregos, eu pago impostos. Sim, mas você, empresário, não deu nunca o primeiro passo. Tudo parece que ele é extraído por uma obrigação ou por uma imposição.
e não pela inteligência de propor alguma coisa nova voltada à melhoria de ambiente das comunidades. Nós aqui na Firjan, nós estamos vivendo a conscientização disso. Nós entendemos que a responsabilidade social da empresa é o grande papel do sindicato patronal, que é o que nós representamos. Então, nós estamos adequando nas nossas atividades de dia a dia da Firjan a atuação dentro desses aspectos, através dos vários conselhos, da nossa rede de escolas profissionalizantes e tudo mais. Mas na Casa Firjan, que é o centro onde a gente pensa o futuro, não é, Natane? Isso mesmo. É o centro onde a reflexão é mais livre, nos preocupa muito, porque o futuro será feito de rupturas. Rupturas de tecnologia, rupturas políticas, rupturas na relação social e, muito particularmente, rupturas nas relações de trabalho. Hoje em dia, a gente vê uma tendência enorme, não é? Jornadas de trabalho serem flexíveis. É como nós fizemos, a Ana Silva está lembrando, aumentar voluntariamente o período que a gente pagava as mães, não é, para amamentarem e terem uma licença maior do que a lei obrigava. Olha só que coisa. A lei obrigava, sei lá, 3 meses, 4 meses, vamos passar para 6 meses. Assim. E ninguém morreu. E muitas outras coisas fomos fazendo assim. Às vezes o dirigente tem que driblar o seu conselho de administração, às vezes o seu conselho de administração tem que não deixar assim, muito evidente para a Assembleia os avanços, mas num belo momento aquilo resulta em lucro, em ambiente de trabalho melhor e tal. Então, Ana, o que eu queria um pouco que hoje você debatesse é a sua visão sobre esses temas. Trabalho em casa, jornada flexível, pejotização. Quer dizer, o que é que o mundo novo de trabalho vai exigir em termos de capacidade de ser flexível das empresas e, especialmente, como a cabeça dos empresários precisa, no seu modo de ver, se abrir. Primeiro queria agradecer, né, o convite. Para mim é uma honra estar aqui, porque até nos cafés de 15, 30 minutos eu aprendo qualqueres. Isso faz muitos anos já, graças a Deus. Eu tive a honra de ter sido da equipe dele em 2006 na Light, que foi, sinceramente, o ápice da minha carreira de executiva, né? Como ele falou, a gente conseguiu realizar tantas coisas boas para as pessoas lá e boas para a companhia, né? Que eu pensei, bom, agora está na hora de ressignificar a minha carreira. Então, eu vou entrar por essa jornada da governança corporativa. E por que eu estou começando com isso? Porque eu acho que essa questão que você coloca, Alqueres, ela precisa passar pela governança sempre das empresas, a governança de uma área. Hoje em dia a gente pensa, é aquilo que a gente estava falando antes, né? Tudo se repete, mas às vezes com outra nomenclatura, né? Porque a gente tinha aquela questão de métodos, né? Ou de normas e tudo mais. Hoje se fala, não, qual é a governança da diretoria financeira? Qual é a governança da diretoria de gente? E isso tudo foi acelerado, e eu diria que foi a única parte positiva que nós tivemos do momento disruptivo, foi pela pandemia. Porque todas as resistências, elas acabaram caindo, porque você não tinha outra forma de fazer as coisas senão flexibilizar a relação de trabalho, flexibilizar a forma de se trabalhar. E em seguida apareceu um elemento
latente nas organizações, que foi a saúde mental das pessoas, né? Então, só para a gente ter uma ideia, de 2020 a 2022 foram criadas 30 startups que atuam em saúde mental dos trabalhadores, né? E ali começou a se entender que sem as pessoas ficaria muito mais difícil, né? Eu acho que é ali que meio que caiu a ficha. E o tema de cultura foi parar na agenda dos conselhos de administração, porque se viu que em cultura humanizadas é onde se consegue extrair melhores resultados, né? E quando a gente pensa em cultura humanizada, a gente está falando aqui do que o Alqueires também colocou, que as empresas hoje não têm donos, mas a empresa tem partes interessadas a prestar contas, que são os stakeholders, né? E também não por acaso, em 2020, no Fórum de Davos, foi criado o capitalismo de stakeholders, que já vinha sendo estudado há muitas décadas, mas ali a gente percebeu que os princípios de governança, o planeta, as pessoas e a prosperidade das comunidades onde as empresas atuam são fundamentais. Hoje, os jovens talentos, as novas gerações, eles querem trabalhar com pessoas cujos valores se identificam com os seus próprios. Então, hoje, o propósito de uma empresa, ele às vezes tem mais peso do que a liderança do CPF. Né? E isso é uma coisa boa que está acontecendo, né? Mas o grande desafio é que a gente também está vivenciando a questão da inteligência artificial. Isso está criando ansiedade em alguns setores da economia, porque as pessoas estão percebendo que algumas atividades vão deixar de existir, né? Uma que eu acho que é bastante visível para todos nós é caixa de supermercado, né? Também essas questões todas que hoje a gente tem de estacionar o nosso carro sozinho, em qualquer estacionamento, vai lá. Então, esse tipo de mão de obra vai deixar de existir e a gente vai ter que se reinventar e ser criativo para ver como que nós vamos absorver a mão de obra que vai acabar sobrando por aí e as próximas décadas eu acho que vai ter um desafio muito grande. Eu acho, até mesmo, pelo que você já trouxe, Ana, eu vou te interromper, porque embora a gente vá falar isso em outra sessão totalmente dedicada à inteligência artificial, eu não quero falar da inteligência artificial, quero falar da consequência sobre o nível de emprego, o desaparecimento de profissões muito tradicionais, não só de caixa de supermercado, mas próprias secretárias e serviços de apoio mais especializados. Então, isso é uma outra característica, Ana, que eu queria que você tocasse. Nesse novo modelo, o setor de serviços e de apoio, do modo geral, tornar-se-á muito... tenderá a desaparecer em várias frentes, graças à automação, às comunicações diretas e tal. E a preocupação de absorver todo esse pessoal, eu acho que vai recair no terceiro setor, chamado as atividades não lucrativas. Aí eu te pergunto, Ana, existe alguma reflexão mais estruturada sobre a capacidade da gente absorver esses milhões e milhões de pessoas? Hoje o setor de serviço no Brasil acho que emprega 70% das pessoas ou mais. Eu vejo muito pouca reflexão em relação a isso, infelizmente. E é um problema que está logo ali, é iminente, né?
Você vê também, você falando das novas profissões, tem essas profissões também ligadas à internet, que infelizmente tem as para o bem e as para o mal, né? Que a gente está vivenciando aí nessa tragédia do Rio Grande do Sul, cheio de fake news, né? Atrapalhando inclusive a ação dos voluntários. Mas eu concordo com você que eu acho que o terceiro setor tem uma oportunidade de absorver grande parte dessa mão de obra, mas eu queria também chegar numa outra questão, Alqueires, que eu vejo que a flexibilização da forma de trabalho vai ser algo também muito importante, porque vai haver uma briga de talentos, eu acho que especialmente aqui no Brasil, já está havendo, né? No setor de tecnologia e inovação, né? Indústrias extremamente tradicionais estão aceitando dividir empregados, não com concorrentes, mas com outros empregadores, porque o trabalho, no fundo, ele precisa ser feito e medido por entregas, né? Pela meritocracia. Então, se a pessoa está trabalhando 5 horas num dia, depois no outro ela trabalha 10, essas coisas estão ficando e eu vejo uma tendência cada vez maior de se flexibilizar isso tudo. Isso já está acontecendo nas startups, na maioria delas, e essa questão de trabalho de qualquer lugar, né? Então, você vê as pessoas com os mais altos salários fazendo aquilo que antigamente a gente achava as tarefas, vamos dizer, menos remuneradas, menos nobres da coisa. Por quê? Porque ninguém vai querer. E, Ana, nesse ponto, é uma pena os sindicatos de trabalhadores não terem achado aí um papel para eles. Realmente, a discussão do futuro, que tipo de facilidade de treinamento a empresa deve oferecer, que tipo de investimento nas pessoas ou nos filhos das pessoas, eu acho que é uma pauta que deveria ser a pauta sindical por excelência do trabalhador. Eu vejo que eu acho que eles não conseguiram reinventar qual o propósito do sindicato. Até logo após a privatização da telefonia fixa, houve um sindicato aqui no Rio que estava indo por um caminho que eu fiquei bastante animada e achei que pudesse ser uma tendência de todos. Eles foram pelo caminho da formação. A outra questão que eu vejo é que eles ficaram muito dependentes da receita vinda somente do imposto sindical. O imposto sindical caiu em 2017, né? E eles estão tendo muita dificuldade de criar algum tipo de receita. E eu vejo que a única forma é a prestação de algum tipo de serviço, né, Alqueires? A própria Eletrobras, né, que tem aquela questão lá do centro de formação, né? Sim. Copel, né? Não, Copel não, né? Antigo Centrecom lá. Tipo Copel é a empresa de distribuição. Eles têm um centro de formação... CEPEL. CEPEL, Centro de Pesquisa. E o sindicato poderia fazer parcerias ali. Mas existe essa coisa desse antagonismo, né? Nós e eles ainda tem essa coisa que não leva a nada. Eu acho que não se constrói. E as novas gerações não querem ouvir falar de sindicato. E se eles não conquistam as novas gerações, isso é uma pena, porque o sindicato, muita gente fala é o mal necessário, eu sempre considerei um bem necessário. Sim. Porque é aquela questão dos pesos e contrapesos, né? Então, esse é um outro ponto que eu acho que no futuro das relações de trabalho passa muito pela necessidade do avanço, vamos chamar assim, das relações também entre os sindicatos patronais e os sindicatos de trabalhadores. Eu queria aproveitar essa pauta do trabalho flexível, né, Ana? E eu trouxe um dado aqui que ele foi amplamente divulgado no passado, mas eu acho que é importante a gente trazer que, de acordo com a Associação Nacional de Medicina de Trabalho,
aproximadamente 30% dos trabalhadores brasileiros hoje sofrem com algum tipo de síndrome de burnout, né? E o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem esse tipo de diagnóstico, está atrás só do Japão. Isso é um dado muito alarmante, né? E aí a gente falando sobre trabalho flexível, gestão humanizada, como a gente enxerga isso e pensa em estratégias para que os trabalhadores consigam, né, ter essa vida equilibrada, conseguir trabalhar, mas também ter uma vida pessoal, um bem-estar, que não viva também só para o trabalho, né? Enfim, queria que você explorasse um pouco isso. Eu acho que isso ainda é uma consequência de um ajuste desse modelo de trabalho flexível, né? Porque é aquela tal história, o gestor que tinha um viés autoritário de exigir que a pessoa ficasse até mais tarde, ele não mudou isso de forma automaticamente do trabalho flexível. Então, ele está lá conversando com o subordinado no computador e querendo que ele fique ali até a hora necessária, né? Eu acho que as empresas têm hoje um poder que não tinham no passado, que são as pesquisas Pulse, né? Então, hoje, a pesquisa de clima organizacional ela não é mais anual, ela é semanal nas grandes empresas. E você acaba extraindo que a sua força de trabalho está com essas questões nessas pesquisas Pulse totalmente anônimas, mas que você vai ali medindo como que está como que está evoluindo a sua cultura para ser uma cultura mais humanizada, né? E quando eu comentei aquele tema da saúde mental, aumentou muito a procura para esse tipo de serviço, justamente por causa dos casos de burnout. Aqui no Brasil, elas começaram a ser contratadas, essas startups. Hoje tem empresas já, o Einstein, todo mundo está entrando nisso porque está vendo que é um filão, né? Especialmente no varejo e para as pessoas dos hospitais, quem trabalhava na área de saúde, porque eram aquelas que não podiam parar, né? Perfeito. E aí eles corriam risco, começaram a ficar com uma ansiedade muito elevada. E você conseguiu, de alguma forma, pelo volume, ter um valor bastante assim, modesto nessa condição. E hoje você tem empresas até como bancos contratando, até porque banco a gente sabe que sempre foi um ambiente muito estressado, né? E banco contratando essa questão da saúde mental. Eu acho também, sabe, Natália, que isso veio à tona porque as pessoas hoje têm menos preconceito em relação a isso. Eu acho que o burnout já existia no passado, mas aí tomavam um antidepressivo, alguma coisa assim, ficava quietinho. Se anestesiava de alguma forma, né? Era uma vergonha falar disso, especialmente entre o gênero masculino, que isso era uma coisa considerada, isso é coisa de mulher, depressão, e isso não é nada disso. Os malefícios do machismo, né? Os malefícios do machismo. Então, eu vejo muito por aí. Eu acho que é bom que isso tenha vindo à tona, porque eu acho que é algo que já existia. Eu que trabalhei no varejo, tinha um concorrente da empresa que eu trabalhava, que a gente tirava, e a empresa que eu trabalhava era bem menor, mas nós tirávamos qualquer executivo daquela empresa porque eles não aguentavam a pressão que era exercida do CEO sobre a gestão da empresa. Todo mundo lá tomava remédio controlado. Ana, um dos temas que hoje, pleno conhecimento da sociedade, discussão, é a importância nas empresas da diversidade, a aceitação das diferenças, a respeito às diferenças, diversidade de orientação sexual, diversidade étnica, diversidade até etária, a depender do nível que está, de tal maneira que as empresas representem um microcosmo da sociedade que a envolve, porque assim se entende
Evidentemente, não há nada contra a meritocracia, é somar à meritocracia a diversidade, coisa que as condições sociais prevalentes nem sempre ofereceram a todos esses segmentos a mesma condição, não é, de poder entrar nesses mapas de mérito. Você acha que o Brasil está fazendo reais avanços nisso? Ou é muita conversa da boca para fora? Como é que você vê dentro das empresas que você tem participado, assim, o comprometimento com essas coisas? Eu vejo, Alqueires, com um certo otimismo, porque, na verdade, as empresas estão sendo pressionadas pelos investidores, né? Então, a partir daí, você começou a ver realmente um movimento, especialmente nas companhias abertas, que isso passou a não ser somente uma questão de relatórios de sustentabilidade, né? E em benefício dessa pauta, essas pesquisas Pulse, elas criaram também grupos de afinidade. Eu vi isso acontecer na prática pós-Brumadinho. Eu falo isso porque isso vai para o site da empresa, então não tem nenhuma informação confidencial. Na Vale. A Vale era uma empresa muito cheia de silos, intramuros, mas quando veio o Brumadinho, as pessoas, por estarem muito sensíveis, começaram a dizer que a empresa não tinha segurança psicológica. E aí foi assim uma coisa, uma avalanche do canal de compliance da companhia receber problema de assédio, especialmente em áreas remotas, assédio sexual, homofobia, atitudes racistas, atitudes de etarismo, até contra deficiente físico, né? E isso veio e a empresa resolveu dizer, olha, a gente está com esse problema, mas a gente vai resolver. Porque eu acho que a primeira coisa a ser feita é a transparência. Então, eu vejo que essa agenda ela está avançando, não na velocidade que eu vou assistir, porque já estou com 65 anos, gostaria que fosse muito mais rápido. Estou com 80. Muito mais rápido a coisa, mas eu acho que é mais genuíno do que espuma, eu acho. Isso é ótimo, porque você vê na área de sustentabilidade, que é uma outra área que você tem militado, nós passamos um período muito longo sofrendo os efeitos do que se chama o greenwashing, o pintar de verde, fazer a coisa toda errada e no final dar uma demão de tinta verde para dizer, oh, isso é verde, isso é muito bonito, estamos contribuindo para a melhoria do planeta, as futuras gerações nos agradecem. E uma pesquisa que tem uns 4, 5 anos, talvez, no Japão mostrou que esse discurso, em 95% das empresas japonesas, era falso. Em 75% das empresas americanas era falso. O país que correspondia mais o que dizia e o que fazia era a França, porque lá havia uma agência governamental que regulamentava e que fiscalizava. O sujeito fazia lá um anúncio dizendo isso ou aquilo, batiam lá os fiscais e iam medir a pegada hídrica, a pegada de carbono, a questão toda social, e aplicavam multas. E a Europa avançou muito. Avançou. Na questão da sustentabilidade, o que se chama taxa de carbono, que seria uma maneira de medir o efeito negativo das emissões de carbono, algo que nos Estados Unidos a taxa é $5, ou na Indonésia é $1. O Brasil não tem, fica se discutindo aí. Vamos fazer um mercado voluntário de taxas de carbono, imagina. Na Europa está chegando a $100 e que custa realmente $250, porque aí as pessoas vão passar a produzir de maneira verde, vão usar mais a reciclagem,
vão mudar toda a filosofia no tocante a embalagens e mesmo alguns produtos serão só de obtenção literalmente artesanal e local e não produtos em massa pela quantidade de corantes, aromatizantes, como é que se diz, esses outros conservantes. E tudo isso. Mas você tinha outra pergunta aí, Eu Natália. tenho mais... A Ana, ela está à frente de tantas pautas, né? E eu tenho dificuldade porque o nosso tempo já está estourando. Mas, Ana, uma das pautas que você lidera é o SG, especialmente diversidade e equidade, como o Alqueires acabou de falar. Falamos sobre etarismo enfim, eu sou a louca das pesquisas, né? Eu, quando penso nas perguntas aqui, deixa eu ver se eu acho algum dado que eu possa relacionar. Tem uma pesquisa da empresa Ernst Young e a agência Maduri, do ano passado, que eles entrevistaram 200 empresas e dessas 200, entre 6% e 10% tinham pessoas que trabalhavam com 50 anos a mais em seu quadro funcional. E aí, só mais um ponto. Tem alguns autores hoje que, além de falar do etarismo, estão tratando do tema de feminização do envelhecimento. O que é isso? As mulheres mais velhas sofrem mais do que os homens mais velhos aí nessa questão do desenvolvimento da carreira. O que a gente faz, hein, para tentar amenizar isso? Porque se a mulher hoje, uma mulher ativa de 30 anos, ela já tem um pouco mais de dificuldade de entrar num cargo de liderança, como a gente pensa eu sei que já... Isso deve ser um segredo de Estado. Mas que idade você tem, Natane? Eu não, segredo 31. Então você vê, Natane com 30... 65. Ana Silvia com 65 e eu com 80. 3 gerações aqui. Eu considero um debate absolutamente nivelado em termos de conteúdo, em termos de diferença. E a Natane dá uma riqueza de enfoque que eu não daria. A Ana dá outra riqueza que eu também não daria. E eu tenho a pretensão de achar que eu também dou uma que cada uma delas não daria. Quer dizer, como é importante, como esse nosso encontro é uma espécie de uma demonstração que uma diferenciação é rica. Isso é uma questão assim que é constatado pelos fatos. Hoje você tem no Brasil 20% mais ou menos de conselheiras mulheres. Então você já tem ali uma questão de gênero. Quando você pega esses 20% de conselheiras mulheres, você encontra talvez não chega a 20, eu já fiz esse trabalho. Conselheiras mulheres com mais de 70 anos. 20, não 20%, 20, não, 20 mulheres. 20 conselheiras. Você pode pegar a Bovespa e vai ver. Esse dado já foi discutido lá na ONG que eu participo, Women Corporate Directors. E isso é algo que começa a incomodar pelo seguinte, nem é pela a minha geração, que é a mais prejudicada, né, que eu só estou nesses 2 conselhos, porque eu fui indicada por investidores que conheceram o meu trabalho. Eu participei de 7 processos seletivos de headhunters no ano passado, em 2023, para conselhos. Eu não passei para a segunda fase em nenhum deles. Eu nunca fui para a shortlist. Eu nunca fui entrevistada pelo contratante, pela empresa que estava me... E aí eu disse um dia, quando o 8º me chamou, eu disse, eu não vou mais. E ele disse, por que, Ana? Porque você está me chamando porque eu tenho alguma bagagem profissional, mas chega na hora, a minha idade pega. Aí eu apertei, e ele disse, eles querem uma mulher, mas não pode ter mais de 50 anos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tratar pela longevidade e pelas carreiras mais longevas. Porque o ser humano, a sua geração, vai chegar a 100, 110 anos fácil. A gente sabe disso. Então, eu acho que isso precisa ser exposto e conversado. Eu tenho a grata satisfação de hoje estar num conselho que isso não tem problema, que é o conselho da Eletrobras, porque o chairman lá tem 83 anos, que é o Vicente Falcone.
É ótimo. Temos uma outra conselheira, que eu não vou falar a idade dela, mas ela é um pouquinho mais experiente que eu. E agora eu sou a segunda mulher no conselho. E temos jovens de 40 anos e que são excelentes. É isso que o Alqueires estava falando. Porque, para mim, a diversidade começa pela diversidade cognitiva e de experiências. Então, aí que entram os outros recortes diversos também. Porque uma pessoa que tem uma orientação sexual diferente da outra, ela passou por experiências na vida diferentes. São bagagens. São bagagens. Uma pessoa que não consegue esconder o seu recorte diverso, que são as pessoas pretas, essas, então, são pessoas heroínas para mim. Porque eu trabalho muito nessa agenda também, né? E há um sofrimento enorme, especialmente na população feminina, para alcançar posições elevadas, porque uma coisa é a diversidade, outra coisa é a inclusão desses públicos diversos. Quando você olha, você tem 2 conselheiras negras nas empresas de capital aberto, e homens eu acho que é 3 só. Bom, a gente podia Tem que trabalhar, né? A gente poderia ficar para sempre. Eu só encerro com um toque heideggeriano no que ele chamava a presentificação do futuro, que em linguagem de economia chama trazer o futuro a valor presente. Mas eu queria, agradecendo a Ana mais uma vez e a você o apoio de sempre, Natânia, encerrar então essa sessão tão interessante, tão produtiva quanto as perspectivas das relações de trabalho num mundo em evolução e com vários processos disruptivos. Eu também gostaria muito de agradecer, é sempre um prazer estar aqui. O tempo passou tão rápido, eu olhei agora no relógio e vi. A gente piscou, deu 1 hora. E estou sempre à disposição de você, Nathalie, e também do Alqueires, ele sabe disso, porque ele é o meu mentor da vida. Eu não tomo nenhum passo na minha profissão, na minha carreira, sem trocar uma ideia com ele. Que bonito isso, que bonito. Gente, então, muito obrigada mais uma vez. Essa foi a 2ª edição do Pensa Rio de 2024, dessa vez com a participação da Ana Silvia Matti. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast, então se você tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou ainda acessar o Instagram @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdo e eventos aqui da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.